Vamos recontar hoje a primeira campanha da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia em 1939. E vai começar logo depois da vinheta. Fica comigo até o final, mas se você for novo aqui na Sala de Guerra, já se inscreve aqui nesse botão grande. Também dá um joinha e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ver o conteúdo. E essa semana, quem foi que ganhou a nossa caneca do Graf Spee? Foi o Marcelo Pepper, que vai receber esse presentão de primeira. E o que será que a Jaeger Shop preparou para você essa semana, hein? Você que curte guerra blindada, dá só uma olhada nessa caneca do Michael Wittmann e seu tanque Tigre. Para concorrer a ela, você já sabe, vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem tá bem aqui embaixo. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer os vídeos, eu vou deixar o link na descrição aqui também. Então sigam-me os bons! A Segunda Guerra Mundial teve diversas causas e muitos interesses colaboraram para que ela finalmente se iniciasse. Mas como esse assunto é muito longo, hoje nós vamos tratar exclusivamente do caso polonês. A Segunda Guerra começou com a invasão alemã e soviética da Polônia em 1939. Mas você sabe por que é que justamente a Polônia foi o alvo dos dois gigantes? Vamos descobrir agora. O Reino da Polônia era um estado soberano até a década de 1770, quando seu enfraquecimento interno e seu isolamento diplomático fez com que seus 3 grandes vizinhos, a Rússia, a Áustria e a Prússia, invadissem e anexassem partes do seu território, num evento que ficou conhecido como a Primeira Partilha da Polônia. O restante do território polonês, agora uma república, foi novamente retalhado numa segunda partilha em 1793 e foi definitivamente extinto 2 anos depois, quando seus últimos territórios soberanos foram anexados na terceira partilha. A partir daí, a Polônia deixou de existir por 123 anos, e a maior parte do seu território foi dividida entre Alemanha e Rússia. A Polônia só ganhou sua existência de volta em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes deu à Polônia territórios que antes pertenciam à Alemanha, e a Revolução Russa, que havia desagregado o controle de Moscou sobre as partes mais ocidentais do Império, cedeu-lhes sua metade oriental. Nessa mesma época aí, para se concentrar em estabelecer o controle interno na Rússia, Lenin acabou cedendo a independência da Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia, uma coisa que seu sucessor nunca engoliu. Já para o lado da Alemanha, a figura ascendente de Adolf Hitler pregava a necessidade de um espaço vital para a sobrevivência do povo alemão, conceito que ficou conhecido como Lebensraum. O grande problema é que esse espaço vital se encontrava no leste da Europa, mais especificamente no solo ultrafértil da Ucrânia, então parte da União Soviética. E sua razão para crer nisso foi a histórica colonização de povos alemães por todo aquele território, no movimento iniciado a convite da czarina Catarina a Grande no século XVIII. Os alemães haviam colonizado o sul da Rússia até as margens do rio Volga, numa população que ficou conhecida por Volga-Deutsch, ou os alemães do Volga. Como o território polonês por mais de um século simplesmente não existiu, para Hitler a Polônia criada em 1918 era um estado artificial, uma lombada em sua estrada até o Lebensraum. E foi ele mesmo que disse isso aqui no Mein Kampf, dá uma olhada. Desconsiderando tradições e preconceitos, a Alemanha deve buscar a coragem para integrar nosso povo e sua força para avançar ao longo da estrada que nos levará deste restrito espaço atual para novas terras e solos, eliminando assim a chance de desaparecermos da terra ou sermos escravos de outra nação. Colônias não são a solução para o problema, mas sim a aquisição de terra para assentamentos, que irão ampliar a área da nossa pátria, não somente mantendo os colonos em uma íntima comunidade, como também assegurando as vantagens que surgem de tamanha unificação. Para complicar mesmo a situação, o novo território polonês dividia o território alemão em 2, com a província da Prússia Oriental separada da Alemanha por uma região conhecida popularmente como Corredor Polonês, que dava acesso à Polônia ao Mar Báltico. Hitler considerava aquela situação inaceitável e estava decidido a unificar os territórios alemães em um só. E por outras razões já apresentadas, Stalin também queria extinguir o Estado polonês.
Essa foi a maior razão para que as duas grandes potências, Alemanha e União Soviética, assinassem o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, ou Pacto Molotov-Ribbentrop, na noite de 23 de agosto de 1939. Aquele pacto continha um protocolo secreto, conhecido apenas pela cúpula política dos dois países, no qual o território polonês seria destruído e repartido entre Hitler e Stalin. A Polônia claramente não estava às cegas com tanta cobiça ao seu redor e tratou de fazer alianças com as potências ocidentais, Grã-Bretanha e França, para resistir aos assédios alemães e soviéticos. Ingleses e franceses deram garantias públicas à Polônia, ameaçando declarar guerra a qualquer país que ameaçasse a integridade polonesa, na esperança de intimidar Adolf Hitler. Como sabemos, isso não deu certo. Todas as rodadas de negociação entre os poderes envolvidos falharam nos últimos dias de setembro, e os alemães montaram uma série de incidentes de fronteira para agravar a situação, e assim entrou em ação o Fall Weiss, ou Plano Branco. O planejamento ofensivo havia sido desenvolvido pelo general Franz Halder, chefe de Estado-Maior do Exército, e dirigido pelo general Walter von Brauchitsch, comandante-em-chefe do Exército. Apesar da já difundida tese do ataque blindado defendida por um grupo de generais liderado por Heinz Guderian, Halder e Brauchitsch optaram por um plano mais conservador, no qual a infantaria móvel em caminhões seria apoiada por artilharia rápida e constante suporte logístico para cercar e destruir formações inimigas. Contudo, foi permitida a operação de algumas unidades blindadas independentes que pudessem averiguar a eficácia das ideias de Guderian. A posição ofensiva alemã era também extremamente vantajosa, cercando a Polônia por 3 lados, ao norte na Prússia Oriental, a oeste pela Alemanha e a sul pela Eslováquia, uma nova nação criada pela desagregação da Tchecoslováquia no ano anterior, e que agora era aliada da Alemanha. E a gente pode fazer um vídeo sobre esse processo todo aí, se você quiser, pede aí embaixo. O dispositivo alemão era dividido em 2 grupos de exército. O norte, comandado pelo general Fedor von Bock, contava com o 3º Exército de Georg von Küchler, na Prússia Oriental, e o 4º Exército de Günther von Kluge, na Pomerânia. E o grupo de exército sul do general Gerhard von Rundstedt, que contava com o 8º Exército de Johannes Blaskowitz, ao norte da Silésia, o 10º Exército de Walter von Reichenau, ao sul da Silésia, e o 14º Exército de Wilhelm List, na Morávia e Eslováquia. Pouca gente sabe, mas os alemães tiveram apoio dos seus novos aliados eslovacos na invasão da Polônia. Rundstedt também contava com o exército eslovaco Bernolak, comandado pelo general Ferdinand Chatlos. Já as defesas polonesas estavam sob comando geral do marechal Edward Rich-Śmigły, que contava com o exército de Pomorsy, de Władysław Borcznowski, o exército de Poznan, de Tadeusz Kuczeba, o exército de Lodz, de Julius Rommel, o exército de Cracóvia, de Antoni Zilling, e o exército dos Cárpatos, de Kazimierz Fabryce. E para a defesa da capital Varsóvia, também havia o exército de Modlin, do general Emil Krukowicz-Przeciwieck. Às 4h45 da manhã do dia 1º de setembro, o couraçado alemão Schleswig-Holstein, ancorado na cidade de Danzig, abriu fogo contra a fortaleza polonesa em Westerplatte. Quase imediatamente, os alemães e eslovacos iniciaram seu ataque de forma simultânea pelas fronteiras terrestres polonesas, lançando completa confusão na cadeia de comando de Rich-Śmigły. A Luftwaffe iniciou o bombardeio de diversas cidades polonesas, e rapidamente os Messerschmitt 109 superaram os precários caças PZL P-11 poloneses, estabelecendo a supremacia aérea sobre o país, que duraria até o fim do conflito. Aliás, foi no primeiro dia da invasão que aconteceu um mito que se preserva até os dias de hoje, aquele que diz que a cavalaria polonesa atacou os tanques alemães em campo. O episódio teria acontecido na Batalha de Krojanty, no qual o 18º Regimento Polonês de Cavalaria de Ulanów da Pomerânia atacou o 76º Regimento de Infantaria da Wehrmacht, sendo surpreendido por uma barragem de metralhadoras pesadas de um grupo de veículos de reconhecimento alemães que havia chegado ao local. O fogo das metralhadoras dizimou os cavalarianos poloneses, e pouco depois da batalha um grupo de panzers passou por lá. Isso fez com que um grupo de jornalistas que cobriam a batalha
criassem um mito da carga de cavalaria polonesa contra tanques alemães. Ao tomar conhecimento do início da ofensiva alemã, Paris e Londres emitiram um ultimato a Hitler: retire suas tropas em 48 horas ou haverá guerra. Sem qualquer resposta alemã, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha na manhã do dia 3 de setembro de 1939. Apesar do apoio político, os aliados fizeram muito pouco pela Polônia, além de uma pequena invasão francesa do Sarre, no sudoeste da Alemanha, que logo recuou até suas posições de partida. O avanço alemão nos primeiros dias foi constante devido à surpresa e à sua superioridade técnica e numérica. Mas apesar dos sucessos da infantaria, o real destaque ficou por conta dos panzers do 16º Corpo do general Erich Heppner e o 19º Corpo do general Heinz Guderian, que penetraram profundamente nas linhas de defesa polonesas, desorganizando toda a sua retaguarda. Apesar de obter algumas vitórias locais, que permitiram a eventual evacuação de contingentes militares para o leste, os poloneses rapidamente viram sua linha de defesa fronteiriça se esfacelar, e o Marechal Hitzmigui ordenou o recuo ordenado de suas tropas para o sudeste. Lá, ao longo da estreita fronteira do país com a Romênia, os poloneses defenderiam a cabeça de ponte romena, uma última linha de defesa nacional para segurar os alemães enquanto aguardavam o esperado ataque anglo-francês que lhes aliviaria a pressão. Nesse meio tempo, os alemães alcançaram Varsóvia em 9 de setembro, cercando completamente a cidade no dia 13, forçando todo o governo a ser evacuado para a fronteira romena. Foi quando o maior desastre polonês aconteceu, na Batalha de Bzura, quando os exércitos de Poznan e Pomorze foram cercados e inteiramente eliminados às margens do rio Bzura, a oeste de Varsóvia, pelas tropas do 8º Exército do general Johannes Blaskowitz. Essa derrota eliminou completamente as chances polonesas de resistir à invasão no ocidente. Pela retaguarda polonesa no leste, às margens do rio Bug, os panzers de Guderian chegaram à fortaleza de Brest-Litovsk, capturando a fortificação no dia 17 de setembro. E se você quiser saber tudo sobre aquela outra e mais famosa batalha pela fortaleza que aconteceu 2 anos depois, é só assistir esse vídeo aqui, ó. Desde o começo da campanha, os alemães vinham urgindo os soviéticos a executar sua parte do acordo, invadindo a Polônia pelo leste. Vyacheslav Molotov, ministro de Relações Exteriores de Stalin, apenas atrasava sua resposta, sem revelar a verdadeira razão para o atraso da ofensiva. Na verdade, os soviéticos estavam aguardando a conclusão formal da Batalha de Khalkhin Gol, que estavam lutando contra os japoneses lá na Mongólia. Stalin temia estar comprometido em 2 frontes opostos simultaneamente e aguardou até o acordo de paz ser assinado com os japoneses em 16 de setembro para agir contra a Polônia. Sendo assim, na manhã de 17 de setembro, 800.000 soldados soviéticos invadiram a Polônia pelo leste, divididos entre o fronte da Bielorrússia, do general Mikhail Kovalyov, e o fronte da Ucrânia, do general Semyon Timoshenko. A invasão soviética inviabilizou todo o plano defensivo da cabeça de ponte romena, e para atrasar o quanto pudesse o colapso final, Hitzmigui ordenou que as tropas polonesas não dessem combate ao Exército Vermelho. Essa ordem, porém, foi ignorada em diversas ocasiões, e uma delas foi a Batalha de Grodno, na qual os poloneses, sob comando do general Józef Olsztyna-Wielczyński, resistiram por 2 dias ao ataque soviético naquela cidade. Após a rendição de Grodno, o general Wielczyński foi capturado e executado pelos soviéticos enquanto tentava fugir para a Lituânia. Enquanto isso, Varsóvia resistia aos ataques alemães através da aguerrida defesa composta por unidades em recuo e grupos de civis armados, mantendo o controle da cidade até o dia 28 de setembro, quando o general Kutscheba rendeu formalmente a capital aos alemães. No dia seguinte, a fortaleza de Modlin, ao norte de Varsóvia, capitulou após heróicos 16 dias de luta. As defesas costeiras na península de Hel, última posição polonesa na costa do Báltico, se renderam após uma longa resistência em 2 de outubro. Finalmente, com o governo polonês já no exílio após deixar o país, a última resistência polonesa foi derrotada na Batalha de Kock, perto de Lublin, no leste da Polônia, no dia 6 de outubro.
Embora uma rendição formal jamais tenha sido assinada, a Polônia estava agora derrotada e efetivamente havia mais uma vez deixado de existir, com seu território sendo dividido entre Alemanha e União Soviética. Alemães e soviéticos se congratularam em diversas ocasiões, sendo a mais famosa delas a ocorrida em Brest-Litovsk, quando Heinz Guderian passou o comando da fortaleza para o general soviético Semyon Krivoshein. Em muitas outras regiões, os alemães também tiveram que recuar para sua zona de ocupação acordada, passando a administração dessas áreas para o Exército Vermelho. Cerca de 140 mil soldados poloneses conseguiram fugir do país através da Romênia, Lituânia e Letônia, eventualmente chegando à França e à Inglaterra, onde seriam reequipados e treinados para continuar dando combate aos alemães. Após a invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, Stalin assinou um perdão aos soldados e civis poloneses em seu cativeiro na Sibéria, libertando centenas de milhares de poloneses através do Irã, num contingente que viria a formar o segundo corpo polonês do general Władysław Anders. Agora lideradas pelo general Władysław Sikorski como primeiro-ministro, as forças polonesas no exílio realizariam contribuições marcantes para a vitória aliada na Batalha da Inglaterra, no Teatro de Operações do Mediterrâneo e na invasão da Europa após o dia D. E aí, gostou desse vídeo? Então assiste esses outros que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.